Boa noite, noite fria em São José dos Campos, e eu aqui tentando terminar um assunto que é extremamente quente, quente no sentido da complexidade. Quando tratamos do assunto transtorno do controle dos impulsos, nós estamos falando de uma variedade de alterações. Nós não estamos falando de uma doença única, nós estamos falando de sintomas que estão dentro ou de síndromes que estão dentro de outras doenças do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Nos vídeos anteriores eu tratei com vocês de alguns assuntos referentes ao perda de controle dos impulsos, como a tricotilomania e também a dermatotilexomania. Só que nós temos muitos outros sintomas, outros transtornos nessa área de perda do controle dos impulsos. Eu vou tentar ser sucinta porque o assunto é extremamente complexo, não daria para eu fazer um apanhado muito profundo sobre o assunto num vídeo de Instagram. Mas eu quero lembrar vocês que nós temos outros transtornos que são extremamente prevalentes na população geral, como por exemplo a dependência da internet, a dependência do celular, os transtornos do comportamento alimentar, o sexo compulsivo, o jogo patológico. Nós temos inúmeros outros transtornos que têm uma semelhança fenomenológica na sua apresentação, no seu desenvolvimento. E lá na biologia, na neurobiologia, nós temos alterações que elas são responsáveis, em parte, por perda de controle dos impulsos, além do que a própria personalidade dos indivíduos envolvidos. No cérebro, nós temos áreas responsáveis pelo prazer, pela sensação de prazer. Assim como também nós temos áreas que controlam a perda do impulso. Quer dizer, que são áreas de controle inibitório. Nós temos áreas que inibem a perda do controle do impulso. E funciona como se fosse uma orquestra, mediada por substâncias químicas que vocês já devem ter ouvido falar, serotonina, dopamina. E a dopamina é o neurohormônio, a substância que é mais ligada às sensações prazerosas. Então, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente, por exemplo, chocolate, né? Chocolate é um alimento que muita gente gosta, ele estimula áreas do cérebro responsáveis pela sensação de prazer. Dependendo do indivíduo, na função que ele estiver psicológica, se ele estiver comprometido por algum problema do tipo depressão, ansiedade ou até mesmo transtornos graves de personalidade, esse equilíbrio dessa orquestra chamada cérebro, ele é perdido de alguma forma e o indivíduo busca em algumas repetições de situações a sensação de prazer que ele não está obtendo em função de quadros depressivos, de quadros ansiosos e outras doenças. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Um indivíduo muito deprimido, que está muito isolado, ele num determinado momento ele começa a descobrir que o celular é uma grande fonte de prazer, porque evita que ele tenha que sair, ele está deprimido, evita que ele tenha contato com pessoas, se ele for uma pessoa muito retraída, e ao mesmo tempo ele traz uma grande sensação de prazer para esse indivíduo, porque ele tem contato com outras pessoas, ele clica em sites que o divertem de alguma forma, ou até sites que fazem com que ele entenda melhor a sua patologia. Isso vai evoluindo de uma tal forma que ele começa a se relacionar através do celular com pessoas imaginárias ou até reais, mas atrás de uma tela.
O cérebro dele, nesse momento, é extremamente estimulado pelo uso contínuo da tecnologia. E ele tem aí uma liberação contínua, diária, de dopamina, que é aquele neurohormônio que causa a sensação de prazer. Ao mesmo tempo que causa sensação de prazer, ele causa um vício. É como o vício de uma droga, o vício de álcool. O indivíduo estimula essas áreas através das substâncias químicas e, com isso, ele obtém uma sensação progressiva de prazer com progressiva tolerância. Ou seja, pequenos períodos no celular já não são mais suficientes para que ele sinta aquela sensação de prazer. Então ele é obrigado a aumentar o tempo e vai aumentando o tempo e assim sucessivamente. E nós vemos uma legião hoje de pessoas no consultório, principalmente adolescentes, adultos de 20 a 40 anos, completamente dependentes da tecnologia, inclusive a dependência de celular já entrou na nova classificação das doenças mentais da Associação Psiquiátrica Americana com o nome de nomofobia. A nomofobia é uma abreviatura em inglês que quer dizer no mobile fobia. Quer dizer, o indivíduo entra em pânico, ele entra num medo, numa sensação de desconforto físico e psíquico se ele ficar sem a presença do celular. Ele sente sudorese, ele sente abstinência. É como a abstinência de uma droga. Tudo isso está dentro desses transtornos de perda do controle do impulso. O indivíduo ele perde o controle do uso daquela tecnologia, como ele perde, por exemplo, também o controle do consumo de substâncias químicas ilícitas, substâncias químicas lícitas também, como medicamentos que causam dependências. Ele vai perdendo o controle alimentar, né? Tudo em busca da sensação que o alimento, que a bebida alcoólica, que a droga produz naquele momento que é consumido. Só que vem o day after. E aí vem a sensação de desprazer, a sensação de angústia, de depressão. O indivíduo é obrigado, é impelido por um impulso que ele não consegue conter a consumir novamente todas aquelas substâncias. Existe uma outra coisa que eu não citei, que são as compras patológicas ou as compras compulsivas, né? Pelo mesmo mecanismo, o indivíduo deprimido, o indivíduo muito ansioso, ele vai e faz compras e no momento daquelas compras, que são exageradas, fora até do orçamento dele, ele obtém um prazer enorme. Quando ele chega em casa, ele se dá conta de que ele não vai conseguir pagar a conta, né? Aí vem a sensação de rebordosa, a sensação de desprazer, mas ele não consegue conter esse impulso, ele vai repetindo, tendo muitos prejuízos do ponto de vista social, financeiro e familiar. O tratamento de todas essas síndromes não é fácil, são tratamentos complexos que exigem equipes multidisciplinares, exige a presença do psiquiatra, do psicólogo, às vezes do terapeuta ocupacional, às vezes de um acompanhante terapêutico, dependendo do grau de comprometimento do paciente. Se for um paciente psicótico que precisa de um acompanhante para que evite que ele entre em locais onde ele vai comprar roupas e comprar objetos que ele depois não consegue pagar. Então, é uma equipe multidisciplinar. O uso de medicamentos é feito para diminuir as doenças de base que causam essa perda de controle de impulso. Então, nós vamos lançar mão de antidepressivos, de medicamentos para aliviar a ansiedade. E eu quero, ao finalizar, dizer que uma das grandes causas de insônia nos consultórios hoje em dia é a perda do controle do uso do celular. Então, os jovens, os adolescentes, eles ficam até de madrugada, eles dormem muito pouco, eles dormem 3 horas e vão para o colégio. Então, muitas vezes há uma inversão no padrão de sono. O indivíduo quer dormir durante o dia, porque ele perde muitas e muitas horas no celular, tentando obter aquela sensação de prazer
e ele não consegue ficar sem a tecnologia. Se ele ficar longe do celular, ele passa mal. Ou seja, existe descrito síndrome de abstinência para esse tipo de comportamento que é de adição, é um comportamento de adição, né? O uso viciante do celular, por exemplo. Bem, eu fico por aqui porque o assunto é vasto, o tempo é curto. Eu estou sempre aberta a perguntas, o assunto é bastante complexo, daria muitas e muitas conversas aqui pelo Instagram, mas eu pretendo no mês de setembro iniciar um outro assunto que é um assunto dos mais importantes. O mês de setembro, como vocês sabem, é o mês que nós, na área de saúde mental, elegemos para lutarmos e alertarmos para o risco de suicídio, o tema de suicídio, né, e a sua prevenção. Então nós chamamos de Setembro Amarelo e é o que eu pretendo fazer no mês de setembro, conversar com vocês sobre suicídio, suas causas, maneiras de se evitar e a fenomenologia dos quadros que induzem o indivíduo a tentar contra a sua própria vida. Eu fico por aqui, uma boa noite para vocês e até mais.